Fala, Doc. Esse é o primeiro episódio da Jornada Doc. Uma jornada construída pela DocStage para ajudar você que vai se formar esse semestre a saber tudo que você gostaria de saber para se formar com o máximo de segurança possível, começar a sua jornada na medicina com tudo redondinho. E esse primeiro bate-papo, eu convidei o Lucas, a Juliana e o Vitor para falar de médico para médico, os desafios do primeiro plantão. Lucas, vamos lá, cara, começar com você. Fala aí para mim um pouquinho do Lucas. Então, meu nome é Lucas, tenho 29 anos, sou médico formado pela UVV em 2021. Concluí depois a residência de clínica médica, finalizei esse ano aqui no Hospital da UFES, no Hospital das Clínicas, e atualmente eu trabalho no Santa Rita como médico da rotina da enfermaria e tenho um projeto de educação médica que é o Rotina Clínica. Pô, bacana. Você, Ju? Bom, meu nome é Juliana, eu tenho 32 anos, eu formei em medicina pelo FJF em 2019, atualmente estou no R3 de terapia intensiva e atuo como terapia intensiva no Santa Rita também, né, Lucas? A gente compartilha alguns pacientes. Você, Vitão? Bom, meu nome é Vitor, eu sou formado há um pouquinho mais de tempo que essa galera aí, formei em 2014, né, formei na Multivix aqui em Vitória, no estado mesmo. Depois fiz minha residência em clínica médica no Hospital Jaime Santos Neves e desde muito cedo fui para docência, né? Era uma área que eu sempre fui apaixonado, então fui para docência desde os meus 27 anos de idade. Eu dou aula na Faculdade Multivix, né? Faço a preceptoria de clínica médica do internato lá, também já fui um ex-professor de semiologia, já trabalhei no SAMU, já rodei para tudo que é lugar aí. Hoje em dia, trabalho, meus plantões são na área de terapia intensiva e faço rotina clínica na enfermaria do Hospital Evangélico de Vila Velha também. E também tem um projeto de educação médica, né? Nosso Emergencast, nosso podcast aí, que a gente conduz juntamente com o meu irmão da vida, Pietro, uma saudação para ele aí. E esse sou eu. Oh, sensacional. Bom, chegando no assunto propriamente dito, que é basicamente o título do nosso episódio de hoje, são os primeiros plantões. E aí eu queria ver com vocês, o que deu aquele frio na barriga, naquele momentinho final da faculdade, pegar o primeiro plantão e começar a trabalhar, Ju? Caramba, assim, não sei se a experiência de vocês vai ser a mesma, mas eu formei numa segunda-feira e na sexta-feira eu estava na residência. E foi literalmente, segunda-feira eu peguei diploma, sexta-feira eu estava na residência. Eu comecei a residência em cirurgia geral, lá em São Paulo. E durante aquela semana foi uma confusão na minha vida, que eu mudei de Minas para São Paulo sem conhecer ninguém, enfim, foi uma confusão. E numa sexta-feira à noite eu estava de plantão num pronto-socorro, porta aberta, em São Paulo, atendendo paciente de cirurgia. Ou seja, um caos, assim, uma semana, literalmente. Nem uma semana, né? Dá 4 dias de formada. E assim, um ponto positivo meu é que eu estava na residência. Então tinha alguém, apesar de que os preceptores mesmo, né? Eles ficam dentro do quarto, você aciona eles quando necessário, né? Primeiro você chama o R2, depois você chama o staff. E eu tinha o R2 do meu lado nesse momento. Então, para mim, foi um pouco mais tranquilo, porque eu tinha um backup se eu precisasse. E a gente passava tudo para eles, então eles ficaram do nosso lado o tempo todo durante o plantão. Mas, assim, frio na barriga o tempo inteiro, porque você não sabia o que ia vir. Chegou um paciente baleado e baleado na face, eu tive que entubar esse doente, assim, eu tinha, né, desespero, e era sangue. Eu falei, meu Deus do céu. Mas o meu R2 estava do meu lado. Então, para mim, foi um cenário um pouco mais tranquilo. E até quando a gente discute sobre entrar na residência direto depois de formado, ou não entrar, esse é um ponto positivo, porque você começa o plantão já com alguém do seu lado, alguém te dando assistência. Então, para quem está se formando, pense um pouco sobre isso, que às vezes entrar direto na residência tem esse ponto positivo, de você ter algum backup ali nos seus primeiros plantões. É um tempo extra de internato. Né? Exatamente. Excelente. E você, Vitão? Bom, o que a Ju comentou muito interessante, né? Eu acho que eu, como professor ali, que eu lido com alunos do 10º período, né? Então eu vejo que os recém-formados aí vêm, mas professor, e aí? Eu faço residência, não faço? O que a Ju comentou é muito interessante. Você vai ter seu ônus e vai ter seu bônus, né? O ônus, você tá numa residência, sua carga horária é absurda, é muito desgastante. Você não vai conseguir dedicar alguns focos da sua vida. Você vai ter uma qualidade de vida ou ter uma qualidade financeira um pouquinho melhor naquele momento. Mas, em compensação, você tem esse lado. Você está sempre assessorado, você tem sempre ali, teoricamente, né? Você tem sempre um staff te ajudando. Então, queira ou não queira, você transmite aquelas dúvidas, aquela insegurança do seu ambiente na nova prática clínica, no meu caso, clínico, na cirurgia nessa época, né? Para o seu staff que está sempre ali. Então, queira ou não queira, você tem um backup. Mas aí você perde essa situação de ter um pouquinho de liberdade de poder trabalhar. Então, acho que essa é uma primeira consideração que o jovem médico deve fazer.
Caramba, isso é muito pessoal, pô. Não existe uma resposta certa. Eu devo formar, devo entrar na residência. Eu devo formar, devo trabalhar 1 a 2 anos para fazer um pé de meia para entrar. Acho que isso é muito, muito específico de cada um. Se você tem uma base financeira, uma estrutura familiar que te dê suporte, que você consiga entrar na residência de uma forma primária ali, sem ter que se preocupar com outras coisas, cara, vai lá, você está preparado para isso, se sente preparado para dedicar aquele tempo para sua formação, beleza, faz agora. Agora não, pô, eu vivo uma realidade financeira que não é a melhor do mundo, eu tô cheio de dívidas para pagar da faculdade, eu tenho FIES para pagar, eu tenho uma situação financeira que eu preciso do meu trabalho para sustentar minha família, para sustentar minha casa. Cara, dá um passo atrás, respira, cada coisa no seu tempo, cada um tem seu tempo, beleza, trabalha 1, 2 anos e vai, mas aí entenda que você vai ter que passar por aquela situação de que você tá sozinho, é você mesmo, aí vem o primeiro pontão. Eu, no meu caso de experiência pessoal, eu formei na metade do ano, então eu trabalhei antes de entrar na residência 6 meses, um pouquinho mais de 6 meses ali. E eu tive 2 situações interessantes no meu primeiro plantão. Meu primeiro plantão mesmo de CRM foi igual a Ju, assim, tipo, uma semana, pouco tempo, 3, 4 dias depois, foi uma remoção. Então, remoção, a gente sabe ali que você está dentro da ambulância, é um paciente que você não tem que tomar condutas críticas, você basicamente está acompanhando a remoção de um paciente grave, porque é um paciente que geralmente precisa de UTI. Então, você não faz muitas condutas críticas, você tem que estar acompanhando, mas tem que estar preparado para intervir. Então, era uma coisa que, beleza, deu um frio na barriga, mas ok, não era aquela coisa absurda, eu sabia que era aquele paciente, ia fazer, sei lá, 3, 4 viagens no plantão, de 12 horas e tudo. Foi um ambiente controlado, assim, relativamente, né? Mas óbvio que tem o frio na barriga. E já o meu segundo plantão foi na sala vermelha de emergência do Hospital Jaime Santos Neves, que na época era a porta aberta, que era a maior sala de emergência do Espírito Santo. E antes do Covid, aquilo era a porta aberta, chegava gente, tudo que é jeito, baleado, tiro, porrada, bom, tudo que... Eu acho que a cirurgia geral fazia esse atendimento, a gente fazia de tudo ali. Referência para hemorragia digestiva alta, para maternidade de alto risco, chegava tudo naquele lugar. E é óbvio que eu tinha, por exemplo, eram 4 plantonistas, então eu tinha mais 3. Só que no plantão noturno, por exemplo, o celularzinho daquela desgrama do chefe de plantão fica na sua mão. Então, na hora da divisão do seu horário, você tinha 2 horas e meia, que era você e mais ninguém. Beleza, mas eu tava dentro de uma estrutura que ok pra mim, pô. Eu tinha 3 médicos no meu plantão mais experientes do que eu tinha uma UTI que, sei lá, não conseguia entubar uma coisa, chama uma UTI, chama algum outro médico de outro lugar. Então, tinha óbvio que tem aquele frio na barriga, na hora que o celular do chefe contou à noite, assim, ó, não conseguia pregar o olho, eu ficava com ele assim, ó, porque o SAMU ligava pra regular paciente, você ficava no celular do chefe contou assim, ó, tocava, eles falavam, meu Deus do céu, o que tá vindo aqui agora? Você ficava assim, você não conseguia dormir. Óbvio, todo mundo, isso é normal, você tá num ambiente fora da sua zona de conforto, não tem como. Então eu ficava com aquele celular assim, meu Deus do céu. Ok. Não toca, né? Não toca, pelo amor de Deus, não toca e tudo. E então isso é normal. Então isso é importante a gente trazer que por mais experiente que todo mundo aqui já é, né? A gente tá trilhando a nossa carreira profissional, todo mundo sente a mesma dor. Não tem como. E até a gente estava conversando isso antes do episódio. A faculdade, qualquer faculdade que você fizer, Albert Einstein, não te prepara para você sair trabalhando. Não tem jeito. Quem vai te preparar para trabalhar é o seu próprio dia a dia, é o seu trabalho, é você exercendo a sua prática médica no dia a dia. Não tem jeito. Então, essa é uma dor universal, que todos vocês estão ouvindo a gente. A gente teve essa dor, a gente ainda tem essa dor em algumas situações. Ninguém está isento de passar um perrengue no plantão. Com certeza. Mas ela vai melhorando, né? Vai passando e você vai ficando mais acostumado com isso. Você vai controlando esse terror na vida do jovem médico, né? Com certeza. No meu caso, eu formei no meio do ano também, foi em 2021 ali, finalzinho ali, pegando a época de pandemia ainda. Formei na sexta-feira, no outro dia já fui dar plantão no PA da Glória. E aí cheguei lá, plantão porta lotada, um monte de retorno, cheguei 40 minutos mais cedo, a colega até pediu para render ela um pouquinho mais cedo. E aí aquele negócio, começou a vir um monte de paciente de retorno, crise hipertensiva, paciente com aquela glicemia capilar de 500, e eu ali recém-formado, tendo que manejar aquelas coisas ali. E foi um lugar que eu passei no internato, rodei como interno, mas quando você é médico muda totalmente, né? A forma de você... Até a primeira dipirona que você prescreve é de uma forma diferente, né? Então é um aperto que eu acho que a gente passa, mas graças a Deus deu tudo certo. Foi até de 6 horas esse primeiro plantão e depois as coisas vão desenrolando aí de uma forma mais natural. Mas é marcante, assim, a experiência foi marcante. Chegar a tela cheia, muito retorno, e não para de vir paciente, você tem que resolver as coisas ali. Então isso é uma experiência bacana, marcante pra gente, bacana pelo aprendizado, mas bem marcante para esse começo de jornada aí. Bacana. E para vocês, o que foi determinante em termos de organização para que tudo isso se encaminhasse, enquadrasse certinho ali? Então, o Vitor, eu sei que é um cara organizadaço, tá? Cara, talvez é o cara que mais lê livros que eu conheço no Brasil por ano. No Brasil não. No mundo. Eu leio bastante. Eu gosto bastante de ler. Eu sou viciado em ler mesmo, não tem jeito. O meu hobby é ler.
E como é que funciona para vocês essa gestão de tempo no plantão? De lidar com esses problemas 1000 que chegam. Cara, a gente sabe que tem muitos lugares que exigem que vocês atendam um paciente numa 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, e ainda às vezes conseguir controlar alguma coisa que foge ali da normalidade. Como é que vocês lidam com essa organização ali, dessas imposições que são trazidas? Vamos lá, eu vou falar então da minha vivência hoje em dia, né? Lógico, quando a gente é recém-formado, a gente não tem essa experiência necessária para você reconhecer o que pode demandar problema mais imediato e o que pode deteriorar, atrasando o seu plantão inteiramente. Mas o que eu faço hoje? Hoje em dia eu não trabalho mais com emergência. Então, eu tenho um ambiente, trabalho com TI, igual a Ju também, faz residência de terapia intensiva. Então, o ambiente da UTI é um ambiente mais controlado do que o da emergência. Eu não tenho que lidar com acompanhante, eu tenho uma demanda que eu tenho meus 10 leitos ali, eu tenho que entregar aquele serviço daqueles 10 leitos, então eu tenho um ambiente mais controlado. Então, eu consigo gerenciar muito melhor meu plantão. Mas o que eu faço, por exemplo? Eu dou o meu máximo, quando eu chego no plantão, eu dou o meu máximo de pico de energia. Eu não fico procrastinando, tipo assim, olha um paciente, aí eu vou lá, aí tomo água, aí eu converso. O que eu faço para organizar meus plantões? Eu pego minha folhinha, chego no plantão, ouvi a passagem de plantão do colega, eu peguei os pontos mais importantes, vou em todos os leitos, anotando com a minha filhinha, anoto parâmetro de ventilação mecânica, droga vasoativa, dispositivos, sinais vitais, tudo que eu tenho que anotar de relevante nos 10 primeiros pacientes. Então eu faço isso uma vez só, eu não fico levantando, sentando, levantando, sentando, levantando, sentando, eu faço isso nos meus 10 pacientes. Então já tá tudo lá, tô tudo documentado no meu negocinho, beleza. Depois vou lá, pego o controle de todo mundo, boto no meu ladinho aqui. Então eu levantei uma vez, fiz isso para todo mundo, examino, faço o que tem que fazer, coloco minha folhinha aqui, coloco meus controles aqui, e aí que eu vou abrir o computador. E aí, do tanto que eu vou abrindo o computador, vou fazendo tudo que tem serviço. Olho as condutas da rotina, olho os exames que a rotina pediu para eu solicitar, né? A gente faz plantão noturno, a rotina pede para deixar alguns exames solicitados. Então eu faço tudo isso. E eu eu dou aquele pico máximo de energia, porque eu sei que quanto mais você vai deteriorando aquele seu pico de energia, vai ficando mais difícil. Então, se eu pego e faço um foco hiperconcentrado nas primeiras 2 horas de plantão, eu consigo resolver muito mais coisas que se eu ficar procrastinando. Aí depois vem uma admissão, que é um paciente mais grave, eu tenho que fazer uma profunda, ou chega um paciente de insuficiência respiratória pelo seu corpo, eu tenho que entubar ele imediatamente ali. E aí eu vou transformando um ambiente que era controlado num ambiente que vai me gerando mais procrastinação de serviço. Então, meu jeito de trabalhar, eu dedico minhas 3 primeiras horas de plantão são hiper focadas. Eu nem gosto de jantar nessa hora. Eu pego e eu faço tudo que eu tenho pra fazer. Depois que eu fiz isso, resolvi todas as pendências aqui no meu plantão, beleza. Vou lá jantar, pego meu livrinho, vou fazer minha leitura e meu ambiente tá controlado, tá administrado. Eu tenho ali, sei lá, quase 10 horas, 9 horas de plantão que eu tô com o meu ambiente totalmente controlado. Não tô à mercê de intercorrência, um ou outro, obviamente, mas tô ali. E se tiver intercorrência, eu tô pronto para atender. Isso não vai atrapalhar meu serviço. Então, eu, pelo menos, gosto de fazer um hiperfoco no começo do plantão para depois deixar o plantão mais tranquilo. Eu tenho colegas que não fazem assim, que vai lá, avalia aí vai pro computador, evolui. Aí vai lá outro, aí daqui a pouco vai lá, tá vendo, tomando café. Cara, aí, pô, eu já dá 11 horas, 11h30, eu já tô no repouso, eu vejo o colega entrando no repouso 2 horas da manhã. Eu já tô dormindo, já li 3 capítulos de livro, tô lá tranquilo, o cara tá lá se matando ainda. Quer dizer, até que ponto vale procrastinar? Então, esse é o meu jeito que eu entendo para organizar e gerenciar a minha atividade. Eu acho que os colegas aí devem ter experiências um pouquinho diferentes, talvez. Legal. Assim, vou falar um pouco da minha experiência, até quando eu, recém-formada, né? Só dando uma resumida, eu entrei nessa residência de cirurgia, acabei saindo com 4 meses da residência, enfim, por N motivos que, né, naquela época não me coube. E aí eu comecei a dar plantão pra ganhar dinheiro, né? Não tava na residência, isso lá em São Paulo, na época que eu morei lá. E eu atendi a porta, praticamente era só ficha verde mesmo, não me enganaram dessa vez, falando, é ficha verde, vai, você chega lá, tem tiro, porrada, bomba, a cabeça aberta, te manda fazer uma neurocirurgia, não, era realmente ficha verde e existia um pouco dessa cobrança que você falou, Felipe, de você atender o seu doente, tantos doentes em, sei lá, em 1 hora, tinha essa meta aí que eles colocavam, que era para não ficar muita gente esperando, porque eram pacientes de plano de saúde. Eu não ligava para isso, eu dava meu plantão. Paciente tá demorando, tá esperando, gente, paciência, eu atendia, se tinha paciente que eu achava que, né, podia liberar mais rápido, eu liberava, até porque eu era inexperiente, eu tinha que compensar a minha inexperiência com um cuidado a mais. Então, eu olhava, eu excelente. Examinava, botava na cama, não tinha nada, era uma cefaleia lá, ou às vezes pedido de atestado, que tem muito pedido de atestado. É algo que, assim, segunda-feira era batata. Plantão lotado, metade dos pacientes pedidos de atestado. Surreal, né?
Você vai contestar? Aí até te pergunto, você que é advogado. Eu vou contestar se ele tá mentindo pra mim, se ele não tá. Eu não contestava. Tô com dor de cabeça, não aguento trabalhar, não dou conta. Paciente relata que tá com dor de cabeça, toma um dia de atestado. Não vou arrumar confusão, isso me trazia grande dor de cabeça. Das vezes que eu tentei bater de frente, eu me dei mal, me estressei, enfim, achei que não valeu a pena. Até te pergunto também o que você acha sobre isso. Mas, assim, eu acabava dando, isso acabava me aliviando. Isso é o que eu fazia na época lá atrás, quando eu atendia a porta. Eu não atendo mais, hoje só trabalho em terapia intensiva. Bom demais, né? E, nossa, é outro mundo, assim, é outro mundo, não quero voltar para atender porta. Porque é isso, é um ambiente controlado. Um pouquinho de diferente que eu faço do Vitor é que no momento em que eu chego no plantão, eu dou uma passada de olho em todos os pacientes. Eu chego e olho box por box. É só inspeção, é bater... 5 segundos você gasta, você olha para a cara do doente e olha para o monitor. Ali você já consegue ver qual paciente que pode te dar problema. E aí, às vezes, eu começo por ele. Então, por exemplo, tem paciente que já está entubado, sedado, pulsionado, cheio de droga. Ele está ali já controlado. Você provavelmente não vai gastar tempo nele. Mas tem um paciente que está do lado, ele está meio esquisito, está um pouco taquipneico, a carinha está meio esquisita. Você fala, putz, esse paciente pode dar ruim. E aí eu começo por esse paciente. Porque às vezes se você começa pelo paciente que está lá estável, um pós-operatório que lá está tranquilinho, às vezes esse outro intercorre, você não sabe direito o que é, o que você faz, e aí você acaba se embolando. Então, é só essa dica a mais que eu daria. Mas o meu, eu faço muito semelhante ao que o Vitor faz. Eu sento, faço tudo, às vezes eu dou uma conversada a mais. Mulher, né? Faz parte. Dou uma conversada a mais, mas de uma forma geral eu tento resolver o meu plantão ali o mais cedo possível, né? Eu tive aula com um professor na Santa Casa de São Paulo, na minha especialização em Direito Médico, que ele era um dos caras mais antigos da USP, da Santa Casa, e o Daniel Munhoz. E ele falou comigo uma vez que chega um determinado momento que você já começa a dar diagnóstico pelo cheiro do paciente, né? Você já passa no corredor falando, exatamente. Cheiro disso. Não, tem vários. Exatamente. Tem alguns clássicos, a melena. Melena, você vê, Cheiro de pseudomonas. Você sente meio que de longe mesmo. Nossa, cheiro de anaeróbio, você sente de longe. Você vai ficando meio casca-grossa nesses negócios. Necrose tumoral. Necrose tumoral, bicho, você passa do outro lado. Necrose tumoral. Isso vai acontecendo. Isso é verdade, isso é verídico. A experiência que eu posso falar assim, em relação à organização para o começo de plantão, eu tenho 2 momentos, né? Um momento quando eu acabei de formar, eu formei no meio do ano, então trabalhei 6 meses antes de entrar na residência, e durante a residência eu continuei trabalhando em pronto-socorro. O que eu percebo de grande diferença é que no começo, por não ter experiência, eu não sabia priorizar as coisas no plantão. Então, às vezes chegava no plantão, tinha lá 10 retornos, às vezes eu tratava os 10 da mesma forma, né? Ou escolhia uma ordem lá e ia seguindo, e não priorizava o que poderia de fato ser um paciente que ia evoluir de uma forma negativa. Vamos dizer assim, né? Então, acho que a ideia principal é priorizar. Chega mais cedo, faz sua organização. Quando receber o plantão, tenta priorizar as coisas. E depois da residência, eu continuei trabalhando no pronto-socorro. Eu parei, tem 3 meses que eu estou na enfermaria. Minha rotina da enfermaria é um pouquinho diferente, então não se aplicaria muito ao recém-formado. Mas a ideia é, a experiência que eu adquiri na residência, que me permitiu dar mais confiança ainda nos plantões, foi chegar, o meu plantão, a gente dividia a emergência entre 3 colegas. Então, chegava, identificava o paciente mais grave, aquele paciente potencialmente mais grave na emergência, já fazia uma avaliação sumária e depois pegava os retornos. E sempre tentava resolver o que era crucial primeiro, mesmo que isso comprometesse um pouco de tempo em relação ao atendimento de porta, etc. Então, sempre tentava fazer isso, dedicava um tempo a mais ali para resolver o que era crucial sem dar prejuízo na assistência, né? Acho que a ideia era essa para fazer a logística funcionar. Perfeito. Bacana. E tem um ponto que a gente escuta muito... Não digo nem só o recém-formado, o jovem médico, não. A gente escuta isso até um médico que já está há bastante tempo de casa. Que é assim, poxa, se eu quero comprar aquilo ali, um plantão a mais ajuda, né? E como é que é o... É a furada né? na vida do Exatamente. médico. A falta de um planejamentozinho financeiro mais organizado. Exatamente, com certeza. Mas na residência não tem muito como fugir. Às vezes, pô, tá em São Paulo, custo de vida São Paulo dá, São Paulo tira, né? Então você tá às vezes com um custo de vida mais alto, tá fazendo residência, que já é uma carga horária extensa pra caramba, precisa complementar ali às vezes com um plantão ou outro para segurar as pontas. Como é que vocês lidam com, não só com a parte do descontrole financeiro, que eu acho que se aplica para os dois lados. Cara, como é aquele, pô, já estou no meu limite, mas eu preciso de dar mais um plantão ali para poder fechar a conta. Como é que vocês lidam aí com o estresse dessa bronca? Ou lidavam, né? Que hoje já...
Ele lida um pouquinho. Ele lida Não, exatamente. Não tem como, né? Tá, vamos lá. O que a gente pode começar falando aqui? Eu acho que realmente essa questão do planejamento financeiro, inclusive a DOC vem para solucionar essa questão, né? Então, quem já tá ouvindo isso aqui já tá, por exemplo, há 1000 anos-luz do que eu tava na minha época. Porque a gente na faculdade, o médico não escuta nada sobre educação financeira. A gente vem de uma faculdade que não fala nada sobre educação financeira. Então, o médico, na verdade, nem do médico em si, eu acho que do brasileiro, de uma forma geral, a educação financeira do brasileiro é nula, é muito ruim, né? Tanto que a nossa bolsa de valores tem 3% das pessoas do brasileiro investem em bolsa de valores. Lá fora, sei lá, não sei, você deve saber mais que 60%, sei lá, 50%. Desculpa, o número não é fidedigno aqui não, tô botando, mas o Brasil eu sei que são 3% de pessoas que investem na bolsa de valores. Mas o Brasil eu sei que são 3%. Então, quer dizer, a nossa educação financeira do brasileiro é ruim. Do médico, a gente sabe trabalhar, a gente aguenta porrada, a gente dá plantão pra caramba, mas a gente não escuta falar sobre planejamento financeiro. E o grande problema que eu acho da ansiedade da vida do médico também é que a gente demora muito tempo na faculdade para chegar na independência financeira. Por que eu quero dizer isso assim? Por exemplo, meus amigos que fizeram engenharia, que fizeram administração, que fizeram outros cursos, chega no terceiro período, quarto, eles começam a estagiar. Pô, você vai ganhando um saláriozinho, um salário mínimo, um salário de estagiário, cara, mas é alguma coisa. Então, queira ou não queira, vai caindo aquele negócio, ele meio que sente um pouquinho começando a saber o que é independência financeira. E a maioria da medicina, como a gente lida com vida, CRM e tudo, você não tem estágios que você é remunerado para trabalhar como estagiário. Exatamente. Você tem um ou outro, por exemplo, aqui no Espírito Santo tem o Toxin, aí tinha o infantil na minha época que não tem mais, tinha o do HPM, não tem mais. Então, são escassas as situações que você tem para criar valor, para ter uma renda oferida. Então, você fica 6 meses, cara, estudando pra caramba, totalmente bancado pelos seus pais. Isso te incomoda, porque seus amigos já estão lá trabalhando. Sua faculdade é mais longa do que todas. Você não tem nenhuma renda durante a faculdade e seus amigos já estão formados há uns 2 anos na sua frente, já estão lá, porra, tô ganhando. Aí ele compra você, ele tá viajando e você, meu irmão, você não tem nada. Você tudo, pai, porra, sem dinheiro pra almoçar. Busão até o... Busão, não, você tá ali, bicho. Então aquilo começa a te incomodar, porque você vê todo mundo à sua volta meio que dando um salto e você meio parado. Caramba, parado. E aí o que você faz? Aí você forma. Aí você tá ávido por isso aí tá te incomodando pra caramba, e você começa a ver que dá pra trabalhar e você vai ganhar um dinheiro legal. Não tem como a gente não negar, o médico ganha muito bem. Né? Se você trabalhar, você vai ganhar muito bem. Então você começa assim, caramba, que legal, diferente isso. Você não conhece isso. Aí o que você fala? Pô, não, então agora eu vou gastar, agora eu vou dar entrada no meu carro, agora eu vou não sei o que isso, agora eu vou não sei o que isso, e você vai só aumentando a sua coluna de passivos. Passivos, né, são aquelas coisas que tiram dinheiro do seu bolso e não colocam. Então você vai passivos, aumentando seu custo de vida. Aí quando você tem que aumentar seu custo de vida, é mais dívida. O que você tem que fazer para compensar o custo de vida? Mais plantão. Aí você entra num ciclo vicioso que as pessoas da educação financeira chamam de corrida dos ratos. Que quanto mais você corre mais rápido para dar plantão, mais você aumenta seu custo de vida e mais rápido você tem que correr. Enquanto você não constrói sua coluna de ativo, que é botar um investimento, fazer um planejamento financeiro, guardar, poupar, gastar menos do que você ganha, você fica à mercê disso. Exato. E o médico, ele demora pra entender isso. Ele demora, ele tá trabalhando lá, ele tá vendo, ele não tá vendo, ele tá, caramba, bicho. Porra, tô trabalhando pra caramba. E cadê o dinheiro, cara? Cadê o dinheiro? Eu tô gastando, eu tô comprando... Mas cadê o dinheiro, bicho? Pelo amor de Deus, quando é que eu vou parar isso? E ele se vê mercê dessa situação. Então, eu acho que o grande passo é a gente começar a comunicar ao jovem médico sobre isso, que é o que a DOC faz muito bem, que é trazer justamente essa solução de contabilidade, de compliance médico, de planejamento financeiro, de planejamento patrimonial, de orientação e educação financeira para o jovem médico, né? Que eu acho que a gente falta isso na faculdade. E a gente acaba compensando com isso. Cara, não a mais, porque a gente entra justamente nesse ciclo vicioso. E não tem jeito, a gente acaba fazendo isso mesmo. Se a gente não parar para entender o que está acontecendo e entender financeiramente, de planejamento financeiro, estudar a educação financeira, o médico fica à mercê disso. E quantos clientes médicos você deve ter visto que tem uma renda oferida mensal gigantesca, mas o cara chega depois de 50 anos da vida trabalhando e tem que dar plantão ainda, porque ele não consegue bancar o custo de vida dele. Era pra esse cara estar aposentado, pô. Ou assume a conta corrente mais o cheque especial, né? Exatamente, é isso aí. Exatamente, pô. Juro, você tá tomando na calagada, pô. Exato. Então, esse eu acho que é uma coisa que a gente precisa discutir mais, e a DOC faz isso perfeitamente, né? Cara, e a energia vai diminuindo com o passar do tempo. Justamente. Né? Sim. Isso aí. Você sai da faculdade ali com aquele pique ali, o sangue nos olhos pra trabalhar. A gente tava conversando sobre isso esses dias, né? Pô, vai chegando no tempo, você é novo, o cara puxa... Acho que zerou todos os equipamentos da academia já, ouvido, cara. Mas assim, o cara é ficcionado ali por malhar, vai dar uma cansada no corpo. Nossa senhora, demais, cara. Eu lembro que logo que eu formei, você forma ávido, cara, dá plantão, não, bota aí com 24, 48, faço tudo. Amigo, hoje em dia, meu amigo, eu troco muito um plantão noturno pra dormir na minha... Pra fazer nada. Pra ter a sensação de dormir e acordar na minha cama. Eu troco um plantão noturno, esse dinheiro pra mim...
é totalmente trocável por uma sensação de um dia, tipo, hoje eu tô cansado pra caramba, eu não quero dar esse plantão. Eu passo o plantão por nada, porque eu quero dormir na minha cama, tomar um banho no meu banheiro, chegar tranquilo, ligar na frente da TV e ficar fazendo nada. Troco isso com tranquilidade em relação a isso. Mas isso demora um tempo pra acontecer. Mas é isso, a gente vai se adaptando. Eu acho que existe uma coisa também que é a sensação de dopamina naquele dinheiro que cai na sua conta. Plantão à vista. Nossa, isso. Você tem que ter uma maturidade muito grande. E você não tem no início. Não pra tem. você lidar com isso. Sim. Se você fala sim, cai na hora, na sua conta. 1.000 conto. Exato. Nem foi pro Cara, plantão você- ainda, você nem arrumou essas você- coisas. Você já é. recebeu ali o dinheiro. Você ter maturidade de falar assim, cara, não, isso daqui... Porque a gente vende a nossa hora, né? Exato. Então, se você se submete a 12 horas de plantão, são 12 horas que você não tá com a sua família, que você não tá fazendo exercício físico, que você não tá se alimentando bem, que você, enfim, tá se Exato. estressando, que você tá perdendo os cabelos, e você, enfim, tá perdendo saúde. Sei bem como é. Eu também tô vendo. Então, você tem que pensar nisso. Você está vendendo as suas horas. Vale a pena? É difícil no começo você realmente dizer, não vale a pena. Às vezes você tem que se lascar lá um Exato. pouco, sentir essa porrada para ver que realmente não vale a pena. Eu nunca tive muito assim, essa necessidade de ter o celular mais novo, o melhor dos celulares, de ter o melhor dos carros. Meu primeiro carro foi um Onixzinho velho, marcha, né, mecânica, não conseguia nem subir ladeira com ele. Eu nunca tive isso, mas assim, foi meu primeiro carro, eu comprei Sim. ali, com meus plantãozinhos que eu dava lá em São Paulo, sofrido. Então, pra mim, foi muito importante. Mas tem gente que a gente sabe que tem esse ego de formou, a primeira coisa que vai comprar uma BMW de 300 mil. Aí não tem como. Aí vai se perder no meio do caminho e aí vai precisar da DocStage, realmente. Exatamente. Com certeza. Eu acho que assim, independente da profissão, né? Na medicina, como a gente é vendedor de horas, né? É óbvio que você vai ter uma vida útil ali. Vai chegar um momento da sua carreira que se você não alcançar um status ali melhor de formação, você vai ter o declínio físico e isso aí vai te comprometer. Mas a ideia, eu acho que vale para todo mundo, é que o planejamento financeiro é fundamental para você aproveitar bem sua vida, assim, independente se você é médico ou não, porque se você é um médico, que você se obriga a estar de plantão o tempo inteiro, e agora a gente está vivendo um mercado aí cada vez mais competitivo, né? Você vai se submeter a condições piores, a salários piores, e você vai deixar, como ela bem disse aí, de aproveitar momentos com a sua família. Sim. E fora isso, assim, a condição de estresse que você vai entrar, burnout que a gente está vendo aí, é muito sintoma de depressão, ansiedade. O médico é um dos profissionais que mais sofre com isso, né? Sim. Então, acho que se você não tem um planejamento financeiro, se a sua vida não tem um norte de você no futuro pensar que daqui a 30 anos você quer estar numa condição melhor, acho que tudo tende a caminhar de uma forma muito negativa. Você não consegue parar para fazer uma boa residência, uma boa especialização. Você não vai conseguir aproveitar essa jornada. Você vai estar ali sempre naquela corrida pelo dinheiro, aceitando cada vez menos e sofrendo as consequências disso, né? Acho que o planejamento financeiro é fundamental não só para o médico, mas para todo mundo mesmo. Acho que é prescindível, assim. E a estafa mental e física com excesso de plantão é onde vem o erro também, né, Exatamente. cara? E a dor de cabeça Exato. acaba sendo maior do que o dinheiro que foi Com certeza. recebido ali por aquele plantão. Mas nesse momento aí de medicina cada vez mais judicializada, então... Sim. Mas pensa... Perdão, te Não, interrompi. Pensa bem, você gostaria que a sua mãe fosse atendida por um médico que tá ali 60 horas de plantão? Não, Exatamente. eu não gostaria. Exato. Jamais. Eu também, Então- justamente. É diferente, né? É, complicado. E nessas horas, a gente ter um bom relacionamento com a equipe, principalmente a equipe multidisciplinar, mas não só a equipe multidisciplinar. Às vezes a gente costuma dar plantão ali, tem outros colegas junto no plantão ou no dia a dia na residência mesmo. E como é que é para vocês a importância dessa relação com a equipe multidisciplinar? Eu posso falar assim, em relação ao meu caso, eu esqueci de falar na apresentação, mas eu também sou professor da Multivix, do pré-internato, tá no 8º período. E aí lá para eles eu dou uma aula de prescrição médica, que é a primeira aula, né? E aí a gente sempre fala que a prescrição é quando você exerce todo o seu conhecimento na prática, na forma de assistência ao paciente. Mas o que eu gosto de exemplificar isso, que acho que fica interessante aqui, é que a prescrição é uma das etapas da prestação de assistência ao paciente. Então, por mais que você prescreva, vai ter que ter um colega da farmácia que vai dispensar a medicação, o enfermeiro que recebe, o técnico que aplica. Então, acho que assim, não adianta você ter a melhor formação do mundo e não ter uma boa relação com os outros colegas, né? Acho que para você exercer uma medicina de qualidade, você depende dessa relação. Isso é fundamental para que o paciente tenha uma assistência global mesmo, né? Em todos os aspectos aí. Então, acho que isso é fundamental, reconhecer a importância desses profissionais também na assistência ao paciente. Acho que é fundamental.
Eu acho que para o recém-formado é uma situação muito complicada. Porque, por exemplo, ele chega para dar plantão no lugar, ele não conhece ninguém, às vezes a enfermeira de plantão já está ali, tem 40 anos, já viu pacientes daquele, já sabe tudo, já sabe mais que eu, exatamente. Às vezes sabe mais que... Enfim, mas você cai ali naquele ambiente e você meio que vai liderar aquilo ali. Você tem que ser firme o suficiente, mesmo que você às vezes titubeie ali, não sabe muito bem o que você está fazendo, mas você tem que se portar como um líder da equipe, como se você tivesse 100% de segurança do que você está fazendo. Porque se você abaixar a cabeça, eles caem em cima de você. Isso acontece em qualquer serviço. Se você, em algum momento, mostrar algum tipo de insegurança, a enfermagem vai falar, putz, aquele médico ali, ó, não é bom não. Aquele médico ali, ó, não sabe prescrever de pirona errado. E assim, isso não é em todo serviço, mas a gente sabe que isso acontece. Na época que eu dava plantão, eu já, olha isso, eu prescrevi uma simeticona EV. Aí a enfermeira veio, toda humilde. Doutora, não tem isso aqui, não. Aí eu, eita, deixa eu ver o que tem. Não tem outro serviço que eu tenho. Então, assim, e acaba que se você pegar uma equipe bacana, que te entende, que te apoia, vai ser muito bom. Mas se você pegar uma equipe que tá encrencando com você, você vai sofrer muito. E sofre até psicologicamente. Perfeito. Porque você vai se sentir inseguro, você vai se sentir incapaz. E é só um processo que você tá passando ali que todo mundo passou. Com certeza. Perfeito. Eu acho que a Ju foi brilhante nessa questão da liderança, cara. A assistência em saúde é um trabalho em equipe. Não tem jeito. É um trabalho em equipe. E outra coisa que não tem jeito também, amigo, queira ou não queira, o líder da equipe é o médico. Pode falar o que for. No final, quem assina o atestado de óbito, amigo? Exato. Quem conversa com a família? Quem conversa com a família? Quem bota a cara e muda a realidade daquela família pra sempre? É você. Então, queira ou não queira, você é o líder da equipe. Então, você é a pessoa que tá jogado nas suas costas mais responsabilidade. Então, você precisa realmente se portar como líder. E vai ter aquele momento que você, como recém-formado, você vai ser desafiado como líder. E aí, cabe a você ter maturidade suficiente para se portar realmente como líder e tirar o melhor da sua equipe. A gente costuma falar que, quando a gente estuda liderança, soft skills, isso é muito interessante. Liderança é muito diferente de chefiar, né? Chefiar, você pega uma ordem de cima para baixo e manda alguém fazer. Líder, você pega a mão do seu liderado, vai com ele, ou você bota... Líderes se servem por último, né? Tem uns livros interessantes sobre essa temática. Então, você pega a sua equipe e juntando aquela soma de em vez de dar 1 mais igual a 2, aquela soma daquele grupo é maior do que isso. Então, cara, não é demérito. Uma coisa que eu falo muito para os alunos, cara, não é demérito nenhum você não saber mais algum tema sobre determinada pessoa que tá lá. Cara, eu não sei nem metade do que as minhas enfermeiras de 30 anos sabem sobre ferida. E tá tudo bem, cara. Respeita, ela sabe mais do que você de ferida. Cara, tem fisioterapeuta que manja de ventilação mecânica pra caramba, bicho. E tá tudo bem, cara, você, tirar uma dúvida com ela, ou perguntar, ou, conversar com ela pra vocês se entenderem e chegarem na melhor situação. Então, não é demérito. Por exemplo, a minha fono sabe muito mais de disfagia do que eu. E não tem problema nenhum, não é demérito, não é vergonha. Você não precisa ser o cara que sabe mais daquele ambiente. Agora, você precisa se portar na questão de liderança, de tirar o melhor de cada um. Então, você pega o melhor da sua física, você pega o melhor da sua enfermeira, você pega o melhor do seu técnico, você pega o melhor de todo mundo. E como você faz isso? Através de comunicação. Aprendendo a se comunicar. Então, você tem que entender que você é um líder, você está dentro de um trabalho em equipe e você precisa se comunicar de uma comunicação não violenta. Você não está julgando a pessoa que está ao lado de você. Você está um time pegando a mão e falando, e aí, ó, aqui está o paciente. Como é que a gente vai fazer para entregar o melhor que a gente pode para ele? Ó, eu preciso que você olhe essa ferida e avalie aqui para mim. O que você acha que a gente pode fazer para melhorar essa ferida? Doutor, acho que pode fazer isso. Ok, perfeitamente. Fazer isso. Fisioterapia, como é que tá a ventilação mecânica aí? Preciso mexer lá esse parâmetro. Poxa, PF tá ruim, tá fazendo SARA. Poxa, vamos botar em ventilação protetora? Vamos botar um bloqueador muscular? Não, acho que vai, beleza. Então lidere com a sua equipe e tire o melhor dela. E você faz isso através da comunicação. Mas a gente entende que é difícil pro recém-formado, porque ele não tem essa segurança de entender. Para ele chega lá no recém-formado, ele fala que se a enfermeira dá uma desafiada nele, ele acha que ele tem que saber mais que a enfermeira sobre ferida. Não tem, cara. Não tem. Então entenda isso, entenda o seu ambiente, saiba se comunicar e comece a lidar através de comunicação, através de uma boa relação, tentar estreitar os laços com a sua equipe. E outra coisa, cara, não é vergonha nenhuma perguntar. É muito pior você fazer uma cagada, porque não sei, tô inseguro, fiz uma cagada, quem sofreu foi meu paciente. Cara, não tem problema, chega pra alguém que não é demérito nenhum, ninguém sabe tudo, cara. Eu costumo falar com meus alunos assim, ninguém sabe mais do que ninguém. Existe alguém que aprendeu primeiro do que você.
ponto, só isso. Eu não sei mais do que meus alunos, cara. Eu só estudei isso há 10 anos na frente. Então, quando meus alunos tiverem 10 anos que estão evoluindo comigo ali na medicina, eles vão saber exatamente o que eu sei ou muito mais. Então, não existe ninguém que sabe mais que ninguém. Alguém que aprendeu primeiro. Então, tenha humildade para reconhecer isso também, cara. Chega na sua equipe, conversa com a sua enfermagem, conversa com todo mundo. Ou até, e outra coisa, situações de, às vezes, se colocar vulnerável a situações também não é ruim, porque todo mundo ninguém é infalível, pô. Então você às vezes falando, caramba, olha, eu tô com dúvida nesse paciente aqui, a enfermeira te pergunta uma coisa, você tem uma lesão que ele fala, caramba, peraí, eu tô com dúvida nesse paciente aqui, esse paciente é crítico mesmo, calma aí, eu vou dar uma revisada, vou ligar com um colega, vou fazer alguma coisa que a gente vai chegar na decisão junto. Não tem problema fazer isso. É melhor você fazer isso do que tomar uma decisão crítica e seu paciente morrer. Então, queiram que se entenda nessa situação de liderança, comunique-se bem com a sua equipe, trabalhe bem, tire o melhor de cada uma e tenha humildade para reconhecer os pontos que você está falhando, porque só assim você consegue também evoluir os seus pontos de déficit, né? Não tem como. Então, isso é importante. Trabalho em equipe é essencial na saúde, não tem jeito. Outra coisa, igual eu acho que o Lucas falou, eu posso ser o melhor médico do mundo, fazer aquela prescrição aquele fast hug de Jean Luiz Vincent, Ju também conhece a referência de terapia intensiva, desse vista de Bruxelas sensacional, que sistematizou a prescrição médica de uma UTI. Pode fazer aquela fast hug, aquela pessoa maravilhosa, com antibiótico perfeito, cultura guiado para aquela bactéria na dose perfeita, tudo. Se sua técnica não gostar de você e não fizer um antibiótico, não adiantou, bicho. Seu paciente morreu do mesmo jeito, entendeu? Porque você não soube se comunicar com a equipe, ou porque você não falou um bom dia quando ela te falou bom dia, porque você olhou com cara de cu um dia que você chegou no plantão. Pode xingar? Desculpa aí, falei espontaneamente. A vida como ela é. Um cara ruim, você olhar com um cara ruim, né? Entendeu? Sim. Porque você tratou ela mal um dia, ela não vai fazer seu negócio, não quer dizer. Tratar bem as pessoas, trabalho em equipe, não tem jeito. Na saúde, quer trabalhar na área da saúde, você precisa trabalhar em equipe, ponto final, não tem pra onde fugir. É que muitas vezes eu acho que o médico, o recém-formado, até o que a Ju trouxe, ele chega com aquele afã ali de, pô, eu preciso mijar no poste. Sim. Chegou minha vez, né? Escrachamos, né? Agora, chegou minha vez. Agora mijar no poste. Daqui a pouco vai descer a Entra na cerveja aí, vamos lá. Às vezes ele confunde um pouco da necessidade de se mostrar como uma liderança e de querer ali dizendo, pô, quem manda aqui sou eu. Excelente. Isso é ruim. Cara, tem um livro, já que você trouxe uma referência, um dos livros muito bacanas que eu já li, Equipes Brilhantes. E ele fala muito sobre a importância da liderança reconhecer as fraquezas, reconhecer a humildade. Isso. E eles trazem alguns exemplos da Pixar, dos Navy SEALs nos Estados Unidos, que um hábito, na maioria deles, vamos assistir um filme depois, vamos ser críticos na sinceridade. Às vezes reunir a equipe depois, falar, cara, como é que foi o plantão? Um plantão mais crítico, cara, como é que poderia ter sido melhor? Até mesmo uma operação ali, que o Navy SEALs, qualquer vacilo ali na equipe, morre alguém. Sim. A mesma coisa na medicina também. Exatamente. Na medicina. É isso aí. Então, cara, olhar às vezes no final do plantão, ou tem um exercício, sei lá, tem uma frequência e já é um plantão que vocês estão cativos, né? Às vezes ter esse olhado junto com a equipe e falar, putz, aqui a gente podia ter mexido nisso, chegar às vezes ter dado uma passada nos boxes para ver como é que estava aquele paciente, teria reduzido um pouco esse risco. Eu acho que esses exercícios são interessantes para a gente, de fato, ali começar a dominar mais o ambiente que vocês estão. Já que você deixou uma referência de livro também, eu vou deixar também. Você tocou no ponto que eu amo falar. De Navy SEALs, né? Tem um livro chamado Responsabilidade Extrema e Dicotomia da Liderança. O livro, o autor é o Joe Williams, que ele é um ex-Navy SEAL, que ele fala sobre essa questão da liderança, da responsabilidade, tudo. Cara, vale a pena, leia, porque esse livro é sensacional. Os dois, o cara, ele tem até um TED Talk também, maravilhoso, que ele fala sobre responsabilidade extrema. Ele vai contando a história da guerra do Iraque lá, o que ele fazia pra ter responsabilidade, espetacular. Quem tá ouvindo precisa ler os dois livros desse cara. Esse cara é sensacional. Boa. Cheio de dicas valiosas hoje, hein? Meu Instagram também tem vários diquinhos de livro lá. Eu gosto e dou nota nos livros ainda. Faço uma mini crítica lá. Bom, falando da equipe multidisciplinar, a gente tem pessoas mais experientes, a gente encontra médicos na nossa jornada, médicas mais experientes, conseguem dar dicas pra gente de como é o que a gente está tentando fazer agora com o nosso público aqui que forma no final do ano. Um exemplo de vocês, uma dica valiosa que vocês receberam ali no começo da jornada, ou ao longo da jornada, vocês falaram, putz, essa é uma dica que eu gostaria muito de passar para frente, para que se perpetuasse ali. Tem uma boazinha aqui, uma diquinha boa. Cadê você? Pode começar. Pode começar. Cara, a dica é o seguinte. Seja uma esponja. O que eu quero dizer com isso? Cara, tire aprendizado de tudo. E você consegue tirar aprendizado de tudo.
Por exemplo, vamos supor que você tá lá rodando, vamos supor que a gente tá conversando com um cara que tá no final da faculdade, ali interno. Ele rodou, ele tá acompanhando um médico no plantão e o médico é horroroso. O que é horroroso, trata as pessoas mal, ele é arrogante, ele é uma pessoa ruim. Ele pode te ensinar algo. Ele pode te ensinar um médico que você não quer ser. Exato. Então, queira ou não queira, por piores as pessoas que estão à sua volta, você tira aprendizado de qualquer jeito. Então, você está vendo ali, está na sua prática, vendo um cara tratando uma pessoa mal, alguém sacaneando alguém. Beleza, eu vou aprender com ele como não ser esse cara. Esse não é o médico que eu quero ser, então eu tô aprendendo com ele como eu não quero ser. Cara, se você tiver essa técnica de enfermagem, a técnica de enfermagem funciona muito melhor do que a gente. Vê acessos periféricos, pelo amor de Deus, vocês comparam, vocês fazem isso 30 vezes por dia. A gente faz uma cada outra na jugular, quando não consegue, achando que a gente que vai conseguir melhor do que a enfermeira que pega isso 30 anos. Vai lá, médico, pegar. Eles fazem isso muito melhor do que a gente. Então, cara, você tá vendo a enfermeira pegar uma jugular, que você não tem muita experiência, vai lá olhar, pô. Aprende como é que ela faz. Sim. Aí você viu a técnica mexendo em alguma coisa lá que você não acha legal. Aprende com a técnica. Pô, vai lá, aprende com a sua vida. Vai aprender. Cara, sai aprendendo com todo mundo, cara. Eu costumo, quando eu encerro o estágio de clínica médica, quando os meninos rodam, eles ficam 2 semanas comigo, aí eles rodam, a gente faz uma fotinha, posta no Midcast, eles gostam. Ah, quero botar pro seguidor lá pra ver. Aí eles ficam felizes lá porque marca, eles ganham seguidor. Aí eles pedem pra gente marcar, a gente marca. E aí eu costumo sempre botar assim, ó. Foi uma honra ensinar e aprender com cada um de vocês. Então, quer dizer, você aprende com todo mundo, com seus alunos, com as pessoas que estão à sua volta, com seus colegas de profissão. Então, o que eu deixaria de recomendação é: seja uma esponja, absorva e aprenda tudo que está à sua volta, seja como ser ou seja como não ser. Essa é a recomendação que eu deixaria pra galera. Eu concordo 200% com o Vitor, assim, e é algo que eu faço da minha vida até hoje, e eu pretendo fazer isso pelo resto da minha vida, sempre que eu vejo alguma coisa diferente, eu sempre chego perto, quero ver. Sim. Igual você falou da fisioterapia. Cara, tem fisioterapeuta que é incrível. Que manja muito, bicho. Então, eu sempre tento ver, às vezes se eu rodo num hospital que é diferente, né, uma referência diferente, eu tento absorver tudo de melhor que tem naquele serviço. E aí, junto com um pouco disso, vem a questão da humildade, né? Tem humildade, principalmente recém-formado, porque você tá no 12º período, você é o fodão da faculdade, você é o gostosão, veterano de todos, calor de ninguém. Você é o gostosão. No primeiro dia, acabou, você já é o menor de todos. Exatamente. Você começou do zero. Então, tenha a humildade neste momento de entender que você tá aprendendo, você acabou de começar a sua carreira. Então, tenha humildade. Lembre-se sempre do porquê a gente está aqui nisso tudo. A gente está sempre para o paciente. Nunca se esqueça de voltar-se sempre para o doente. O paciente está ali, é o ser humano. Perfeito. Seja empático, ou escute sempre. Às vezes a gente está com pressa, às vezes a gente não está afim de ouvir, mas às vezes o paciente ter um médico que escuta ele é tudo. Assim. Você pode nem estar tratando o que ele tem, você pode estar tratando outra coisa. Mas de você escutar ele, é tudo para ele, ele vai te elogiar para todo mundo só de você escutar ele. Vou contar uma história depois disso. Me cobra que é muito legal, cara. É sentimental, é bonito essa história que eu vou contar. Depois vai lá, cara. Depois a gente... Uma coisa que eu acho, assim, fundamental, a dica que eu dou é: tenha capacidade de se adaptar. O sistema, o ambiente não vai se adaptar a você. Então, você tá ali na faculdade, você já tem, às vezes, quem tem uma condição um pouco melhor, tem uma faculdade de um nível diferenciado, assim, e você tá acostumado a ser tratado de uma forma. E quando você cai no mercado de trabalho, assim, o sistema não vai se adaptar a você. Você vai ter que dar conta de atender seus 40 pacientes em 12 horas ou mais. Você vai ter que dar conta de, muitas vezes, manejar uma analgesia de um paciente faltando medicação. Então, tem essa capacidade. O sistema não vai se adaptar a você. Você tem que produzir resultado e se adaptar às condições que te são oferecidas. E aí, diante disso, o grande desafio é: eu tenho que manter uma assistência de qualidade, me adaptando à logística do sistema, fazendo a coisa funcionar. Então, acho que esse é o grande desafio. E sempre quando você for pender em atender mais rápido para bater meta ou cuidar do paciente, sempre prioriza o paciente. Eu acho que essa é a dica que eu dou. E reclamar não vai resolver. Exato. Vai ficar, porque nesse serviço resolva o problema. Não tem ampicilina. Exatamente. Pô, escolhe outro antibiótico, vê o que tem, vai lá na farmácia, pergunta. Estuda outras opções. Você ficar lá batendo boca, batendo cabeça, isso não vai resolver. O paciente está lá, ele precisa ser atendido. Exatamente. Conta a sua história, indo pra história, pegando o gancho do que a Ju falou aqui. Cara, olha que interessante. Eu costumo falar com meus alunos, né, que eu mudo o título. Quando eles chegam no 10º período, eles chegam assim, se identificando como acadêmicos de medicina. Aí eu mudo, no primeiro dia, quando eles chegam no estágio, a gente tá falando aquele monte de coisas, vocês vão ter que fazer isso, prescrever, não sei o que. Eu falo assim, ó, hoje eu quero que vocês se vejam de forma diferente. Eu não quero que vocês se vejam como acadêmicos de medicina mais. Se eu perguntar o que você faz da vida, eu quero que você fale assim: eu sou um médico em treinamento.
Olha a responsabilidade que um médico em treinamento tem. Ele é muito mais do que um acadêmico de medicina. Fala, eu quero que você é um médico em treinamento, cara. Você vai treinar ser um médico. O que o médico faz? O médico tá muito além de treinar capacidades técnicas, de fazer um diagnóstico, fazer uma doença. Ele tem que treinar valores humanos também. E eu falo, olha, o paciente está internado, ele está passando pelo pior momento da vida dele. Ele não sabe se ele vai sair dali, ele não sabe se ele vai ver a família dele de novo, às vezes ele vai morrer ali. É a última vez que ele está tendo contato com alguém. Então eu falo, cara, se porte com o médico assistente. Então, você vai chegar lá, seu João, você vai perguntar não só coisas técnicas, vai perguntar, seu João, o senhor dormiu bem à noite? O senhor conseguiu descansar à noite? Seu João, o senhor tá com dor? Seu João, o senhor tá fazendo cocô? Tem quanto dia que você não faz cocô? A comida tá boa? Então, é perguntar para ele valores humanos ali, porque isso muda muito a perspectiva. Aí que a Ju falou dessa questão de um paciente. Olha a situação que aconteceu. Tava lá no hospital passando visita e eu sempre chego e sempre faço essas perguntas, as mesmas perguntas. Seu João, o senhor dormiu bem à noite? O senhor tá se sentindo bem? Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? O senhor tá fazendo cocô? O senhor tá fazendo xixi? Tava conversando com o meu paciente aqui, com os meninos no round. Do nada, um paciente que não era minha, era de outra especialidade, começou a chorar copiosamente atrás. Eu não entendendo aquilo, eu fui até ela, falei, tudo bem, como é que eu posso te ajudar? Ela falou assim, ela chorando pra caramba, falou assim, eu só queria que o meu médico também fizesse essas perguntas. Não era da minha especialidade, era de outro hospital. Eu falei, então eu vou fazer. Você tá comendo bem? Aí eu fui, parei, levei os alunos, pedi tudo e falei, parei com ela e tirei 5 minutos do meu tempo pra conversar com ela. E olha só, tipo, ela só queria saber, ela só queria que o médico se importasse com ela, tá ligado? E o médico chegava ali, 5 minutos pra embora, passar o serviço dele, não se importou se ela tava fazendo cocô, se ela tava fazendo xixi, se ela tava tendo uma boa internação ali. E ela começou a chorar de uma forma que eu falei, caralho, mano, que mundo que a gente tá vivendo, sacou? Tipo, cadê a empatia da medicina? E só porque ninguém perguntou se ela tava fazendo cocô, velho. Exato. E uma coisa que acontece até com professores e alunos é chegar na frente do box do paciente, o professor chega, fala, os alunos vão lá, bota a mão, vai um monte de gente, bota a mão, e ninguém conversa com o paciente. Eles vão lá, falam um monte de termo técnico, o paciente fica lá estatelado. Desesperado. Tipo assim, o que tá acontecendo? Eles viram as costas e vão embora. Sim. Nossa, isso acontece assim, Muito. o tempo todo. É ruim, parece que objetifica, né? Exatamente, Isso É uma página de livro, não é um paciente. O foco é a doença e não a pessoa, né? Exato. Eu já ouvi muito isso, e trazendo um pouquinho, puxando a sardinha para o meu lado, né, na advocacia, eu já atuei em muitos casos de erro médico, em processos por supostos e por erros médicos, e eu acho que uma das lições mais valiosas que eu já aprendi até hoje foi, o paciente ele não processa o médico por erro médico. Cara, o cara é humano, ele sabe que a gente erra, tá no nosso dia a dia, o negócio que vira processo quando o médico deixa quebrar a relação médico-paciente. Sim. Quando não tem, cara, provavelmente, se você não tivesse, a menina não tivesse chorado, depois ela ia olhar pro médico dela mais atravessada. Sim. Aí ela fala, cara, por que o médico vem aqui e fala com o seu João de um jeito e comigo você não... Sim. Você já quebra aquela relação. E a relação de confiança. Total. Se você não confia, meu amigo, esquece. Nada que você disser vai funcionar. E até o que você falar certo, a pessoa vai, será que exatamente? Será que o cara tá prestando mesmo atenção no que eu tô dizendo? Sim. Isso é complicado. E falando em erro, né, o jovem médico tem muito medo de errar. Né? E vai errar. E vai. Já fica aí, vai errar. Todo mundo vai errar, todo mundo errou. Isso não tem jeito. Uma pergunta que pode ser, vamos lá, né? Erros que vocês costumam ver ou erros que vocês cometeram, como que é que vocês acham que o jovem médico, um conselho assim, cara, eu já vi esse erro, não vai por aí não, cara, vai por outro caminho, até na conduta médica, comportamental, e coisas que falaram, cara, eu já errei, eu já vi esse erro e aprendi bastante com isso e foi diferente ali no começo da minha jornada. Confiar na história do colega. Uma boa dica mesmo. Confiar na história do colega. A gente que é da UTI recebe muito Vocês paciente sabem. do pronto-socorro. E aí, cara, quantas comidas de bola já deu? E aí, às vezes, vira uma cadeia, né? Um pega o plantão, que passa pro outro, que passa pro Telefone outro, e sem depois fio, né? chega lá na UTI. Sim. Ninguém parou pra recoletar a história pra entender se era aquilo mesmo. Aí ficou aquele telefone sem E na fio. UTI, às vezes, a gente se ferra, o cara tá entubado, sedado, como é que você vai contar a história do cara, bicho? Não dá, bicho. Então, essa é uma coisa que eu vejo sempre que chega paciente pra mim, independente de onde veio, eu recoleto toda a história de novo. Pego Excelente. todos os... Às vezes a família fica até meio assim, mas eu já conversei com o médico lá de baixo. E aí eu falo, não, eu quero ouvir da senhora. O paciente às vezes reclama, eu já contei tudo, já me examinaram lá embaixo. Não, eu quero ouvir da senhora, não quero ouvir de outra pessoa. Então, esse é um erro. Isso é uma coisa muito boa, foi muito bem nessa questão. Eu costumo, inclusive, quando eu pego o plantão na UTI,
Tem colega que gosta de passar, falar um monte de coisa, ficar 3 horas passando plantão. Cara, eu chego e falo assim, olha, você tem 5 minutos pra me passar 10 pacientes, 5 minutos. Fala diagnóstico, não, porque eu vou ler o prontuário, eu vou ler tudo. Eu quero que você fale o que vocês estão de pendência aqui que eu tenho que fazer, mas não me dá a sua história, porque você vai me dar um ponto de vista enviesado. Então, fala aqui mais ou menos, essa aqui é paciente, tá um choque séptico, não, tá com esse antibiótico, tem que fazer isso. Ok. Só isso que vocês estão pensando nesse macro diagnóstico, né? Ok, tá bom. Aí eu vou na história dele, eu vou ler da onde veio, por que veio esse diagnóstico de... Às vezes eu peço para o colega não ficar me floreando muito, porque eu não quero estar enviesado pela visão do que está acontecendo. E às vezes eu reacesso o prontuário de novo, então às vezes eu falo muito, sei lá, você tem 5 minutos para me passar o pontão. Eu falo isso, beleza. O resto, pode deixar, eu vou ler o prontuário. Então eu vou pegar o prontuário de cabo a rabo, vou ler, vou dominar. Quando eu me sentir confortável que o paciente está na minha mão, aí eu compro o diagnóstico. Eu falo, não, realmente, é uma sepse foco pulmonar. Vamos tratar isso. Mas depois que você confirmou isso aí, então é muito perigoso isso, você confiar na hipótese de alguma coisa. Você não sabe nem em que situações o colega fez aquela hipótese, pô. Às vezes o cara tava de 72 horas de plantão, essa foi a 57ª ficha que ele atendeu e era 4h12 da manhã. Exato. E ele fez essa hipótese diagnóstica. E você tá comprando ela, pô. Reacesse. Esse foi perfeito. Reacesse. O paciente tá lá, reacesse. Eu acho que não tem. A gente tem essa limitação do paciente estar sedado, entubado. Eu não vou conseguir estar com a família o tempo inteiro, não vou conseguir recoletar essa história em grande parte das vezes, mas assim que você tiver com a visita na família lá, reacessa o doente. Essa foi perfeito. Eu acho que concordo plenamente com o que a Ju colocou aí nessa situação de reacessar o paciente. Perfeito. Acho que uma dica importante até antes do plantão, antes do atendimento em si, é escolher muito bem onde você vai trabalhar. Então, assim, uma coisa que já aconteceu com alguns colegas meus aí que foram pro interior, e aí receberam aquela oferta e não sabia em termos de estrutura, pagamento, como é que era a condição. E quando chegou lá foi uma situação totalmente diferente do que a pessoa imaginava. Então, acho que assim, a gente fala até no nosso curso, né? Conheça bem onde é o local que você vai trabalhar de uma pessoa que você confie, não de quem quer que você vá trabalhar lá, né? Então, procure saber ponto positivo, ponto negativo, estrutura mesmo, pagamento, se demora 2 meses, 3 meses, igual a gente vê aqui na Grande Vitória, em alguns lugares que demoram 3 meses para pagar. Então, acho que assim, né? exato. Então, assim, antes de você preocupar, claro, com a parte prática em si, mas também preocupe como vai ser o local onde você vai trabalhar. Se tem segurança para você como médico, um repouso, uma refeição, um lugar para você deixar seu carro, segurança. Então, também se preocupar com essa questão, acho que é importante, assim. A gente comete muitos erros aceitando ofertas que às vezes não tem uma estrutura adequada ou um serviço que a gente, no momento, não é capaz de exercer a demanda, a complexidade que deveria lá, né? E não é demérito nenhum você, por exemplo, vou pegar um plantão no lugar tal, visita ele antes, cara. Exato. Vai no dia anterior lá, pô. Tipo, vou fazer um plantão estamos me chamando pra fazer um plantão aqui sábado, 24 horas. Pô, vai lá na sexta-feira. Dá uma olhada como é que tá funcionando, vê se eu vi isso. Pô, não, tem via aérea aqui, tem as coisinhas, pô, tem uma estrutura, dá pra eu trabalhar. Se eu tiver isso aqui, eu tenho uma referência de um hospital macro perto aqui, que eu vou ter uma referência preferível. Se eu tiver alguém que eu tô passando perrengue, eu tenho uma terapia intensiva pra mandar meu doente, beleza? Então tem alguém que tá no nível hierárquico maior do que eu, tem alguém mais experiente pelo hospital do que eu, ok. Estou confortável. Aceito o plantão. Não é demérito nenhum você ir lá. E não é demérito nenhum também você negar esse plantão pra se proteger, pô. Exato. Cara, seu CRM um só. Você fez meta, seu CRM perdeu, mesmo você vai viver de quê? De artesanato? Exatamente. Vai fazer miçanga na praia, meu amigo? OnlyFans. OnlyFans você não tem que fazer, cara. Proteja seu CRM, cara. E se você achar que você tá num lugar que não tem... Você foi lá, visitou o serviço, você viu não tem estrutura. Ou você acha, bicho, é meu primeiro plantão e o negócio aqui é tiro, porrada, bomba, tem que fazer tudo, entubado, inatório, só tem você... Exato. Cara, não me sinto confortável com esse plantão. Acho que eu não tô preparado, não é demérito nenhum você negar, porque fala, bicho, não acho que eu tenho capacidade ainda. Sim. Não é uma que eu não vou ter. Eu ainda não estou preparado para esse tipo de demanda. Ok, vou negar esse plantão. Eu não tô afim mesmo, não tô afim. Não gostei da cara do gestor. A energia. Olhei da cara do gestor. A aura não, esqueci, não bateu. Isso, não bateu. Eu falei, não gostei de você. Mas pronto. Nesse ponto aí, uma coisa interessante que eu fiz no começo da carreira foi fazer plantão em dupla com um amigo meu da faculdade. Muita gente Primeiros faz. plantões noturnos, assim, os 5 plantões a gente pegou em dupla. Então, o que ele tinha de ponto forte, eu tinha de ponto fraco e vice-versa, a gente se ajudava ali e ia resolvendo as coisas. E 2 médicos atendendo o paciente. Foi assim no começo. Plantões noturnos, a gente usou essa estratégia e foi boa, assim. Sim, você acaba complementando força ali, né? Tem um meme dessa parada, já viu esses memes do estudo duplo cego? Alguém fala, 2 recém-formados. A galera faz 2 recém-formados no plantão junto, é um estudo duplo cego. Ninguém sabe nada do que tá fazendo. Isso é um meme, mas tirando o meme, é óbvio que é uma estratégia válida. Você lógico que todo mundo tem uma força, todo mundo tem uma deficiência, vocês complementam e vocês, 2 cabeças juntas pensam melhor do que uma. Você tem mais braço pra fazer, então é uma estratégia válida. Se tiver inseguro também, não é demérito nenhum fazer um plantão dividido. Não tem problema, também concordo e estimulo
quem se sentir confortável fazendo isso. É excelente. Cara, isso é bom. Lá no começo da DOC, foi um dos casos que me marcou demais, no sul da Bahia, cara. A gente atendeu uma turma de lá, acho que era a primeira turma que se formava numa faculdade no sul da Bahia, e uma cliente específica, cara, me ligou, cara, umas 9 horas, chorando pra caramba, dizendo o seguinte: Felipe, uma galera aceitou plantão num determinado lugar. Ela estava de plantão? Ela estava de plantão. Tava no plantão. No plantão, desesperada, te ligou do plantão. Exato. Entendi. Ela me ligou. Cara, eu lembro até hoje. Eu tava jantando no Ladolina, Mar da Praia. Tava eu, minha esposa, meu filho. Cara, eu tocou o telefone e falei, tá me ligando. Eu sempre falo, cara, se ligou, problema, pode me ligar, cara. Ela ligou chorando, até conseguir entender, acalmar. Ela falou, Felipe, a galera que aceitou plantão em um determinado lugar, cara, não tem estrutura nenhuma. É um risco para os pacientes que tá, cara, o lugar devia ser fechado, não tem estrutura assim, não tem o básico na unidade, cara, e a galera tá querendo sair do plantão, o diretor veio aqui, humilhou todo mundo, botou uma pressão. Então, depois que você aceita, às vezes, um compromisso, você lidar com essas questões, você sair depois de uma cilada, rapaz, é gigante. Difícil. Você não pode abandonar o plantão, né? Sim, exato. Você aceitou, é seu compromisso ali, né? Isso foi até além. Foi o cara ameaçando, dizendo o seguinte, cara, você que se comprometeu com o plantão da semana que vem, irmão, esquece, você tem que estar aqui. E aí, às vezes, tem que ter um peito também de chegar e falar, cara, olha só, eu sei os meus direitos, cara. Eu sei que, olha, a função do diretor técnico é essa. Se eu não vou pegar o plantão, avisando com antecedência, tudo certinho, porque não tem estrutura mínima ali para eu garantir a minha salubridade ali como médico, tem que negar e tem que remanejar isso. Não dá para ou conserta de um jeito ou conserta do outro. Exatamente. Perfeito. E agora, galera, falando um bocado, vamos para a última pergunta aí. Inventaram a máquina do tempo. Vocês hoje conseguem entrar nela, voltar talvez ali para o finalzinho do internato, ou para o comecinho ali da carreira de vocês. Você vai fazer a gente pensar. Você mais um pouquinho. Ontem. Cara, o que tô que sentindo você... pelos meus 22 anos. Tô sentindo já. O que vocês de hoje falariam para vocês lá de trás? Falariam, cara... Meu Deus do céu. Não precisa ser só na medicina, não. Assim, a carreira de vocês. Pô, não entra nessa residência. Então, o que eu falaria seria... Porque desde o início da faculdade, desde o terceiro período, entrei na minha cabeça que eu ia fazer cirurgia e eu não mudei de ideia em momento nenhum. Ao mesmo tempo, eu não me expus a outras experiências. Tanto que eu rodei no estágio de terapia intensiva, tipo, meio nem aí, sabe? Fui lá, fazia meu... Isso aí, eu queria cirurgia, eu tinha certeza disso. E aí, hoje, eu já não acho que seria a melhor estratégia. A melhor estratégia, gosto de cirurgia, beleza, mas vou me expor a todos os ambientes. Então, se eu rodar na GO, eu vou me expor ali, né, viver aquilo ali como se eu quisesse ser um obstetra. Se eu rodar no estágio da terapia intensiva, eu vou me dedicar àquilo ali como se eu quisesse ser intensivista. Então, assim, para todos... Dermatologia, não, eu quero ser dermatologista, tratar pereba. E aí acabou que eu não vivi muito essas outras especialidades, porque, assim, eu ia para o centro cirúrgico, saía da UTI para ir para o centro cirúrgico. Hoje... Faz o caminho contrário. Deus me livre de ir para o centro cirúrgico. Então, eu acho que é uma visão. Tem gente que às vezes já acha, não, já que você tem certeza, realmente vai se dedicando já. Eu não acho que foi um bom caminho, mas a vida se ajeitou aí no decorrer do tempo. Vai lá? Uma coisa que eu acho interessante, assim, que eu falaria pro Lucas de antigamente não se preocupa muito em querer que dê tudo certo agora. As coisas vão se desenhar naturalmente, né? A minha é parecida com isso. Por exemplo, eu sempre fui um cara tímido, assim, um cara bem metódico nas coisas. Antes de fazer medicina, eu fiz 2 anos de engenharia, então até nisso eu mudei aí. Massa. Nunca imaginar que eu ia estar trabalhando com educação, que hoje é uma das coisas que eu gosto tanto quanto a assistência, né? Então, acho que, assim, às vezes a gente fica se cobrando porque a gente tem um meio que é fechado, a gente tem contato com as pessoas, enquanto eu tô aqui na residência, às vezes o cara tá na Europa viajando, já tá melhor, já é especialista. Então, assim, a sua vida vai dar certo. Se você se dedicar naquilo que você gosta, focar naquilo, trabalhar de forma importante naquilo, as coisas vão dar certo, você vai achar gente boa e as coisas vão funcionar. Então, acho que assim, acho que isso é importante, né? Não ficar se comparando tanto e trilhar seu próprio caminho, se dedicando verdadeiramente ali naquilo que você quer. Acho que isso é perfeito. Eu ia nessa pegada mesmo, mas o que eu disse justamente essa questão de... Era de tempo ao tempo mesmo. Cara, a excelência é construída com um pouquinho de cada dia. Não tem como você ser um médico excelente com 2 meses de formado, cara. Não tem como você ter a experiência de um médico formado há 10 anos, trabalhando há 1 ano e meio. Não tem, isso é humanamente impossível, não encaixa.
Então, cara, dê tempo ao tempo, vá fazendo o seu melhor a cada dia, que essa soma de pequenas atitudes, de pequenos atos que você vai tomando de forma consistente durante os anos, vai te tornando um médico acima da média. Então, o que eu deixaria era isso aí, cara, dê tempo ao tempo, não queira ser ansioso, não queira pular o carro na frente dos bois, cada um tem o seu tempo, cada um tem sua história, cada um tem o seu momento de se dedicar às coisas da sua própria vida. Então, dê tempo ao tempo, a excelência leva tempo, a excelência é uma construção diária. Você não vai acordar um dia, virou a noite de um estudo, estudei tudo, sou excelente nessa matéria. Não é. A excelência na matéria vem de se ter estudado ela 1, 2, 3, visto 4, 5, 6, 7, 8 pacientes daquela mesma situação, ter conduzido 32 cetose diabéticas, 94 infarto, 900 sepsis, e aí você se torna um excelente. Então não adianta você, na segunda sepsis, você achar que você vai conduzir uma sepsis de forma brilhante. Não vai, cara. Então dê tempo ao tempo, e se você cada dia fizer o seu melhor, vai ficar tudo bem. Todo mundo passa pelas mesmas dores, a gente passou pelas mesmas dores, a gente no primeiro plantão tinha medo de tudo, você tinha insegurança de entubar, você tinha medo de fazer profunda, você tinha medo de fazer tudo. Hoje em dia isso já é rotina pra gente, ainda fica um friozinho na barriga, mas muito mais controlado, você está muito mais confortável no seu ambiente de trabalho, mas isso não tem jeito, isso leva tempo, não adianta você querer que isso aconteça com 1 ano, 2, não dá, velho, você tem que esperar, você tem que ter tempo e tem que ter vivência para isso acontecer. Então, isso aí, de tempo ao tempo, a excelência leva tempo, e vou botar outra coisa aqui interessante. Cuidado com o efeito Dunning-Kruger. Já ouviram falar nisso? Dunning-Kruger é um viés cognitivo, bem descrito na psicologia, que é uma superestimação das suas habilidades que você tem. Ele é um gráfico, se você botar no Google, ele é um gráfico que ele bota confiança e habilidade técnica. Você sabe pouco, sua confiança vai aumentando. Aí você chega a um grau de confiança que você está lá em cima. E aí, quanto mais você começa a estudar esse tema, você vê que você sabe muito menos do que você sabia. E aí você começa a decair sua curva de confiança, até você atingir a excelência que vem depois de anos. E aí você começa a superar de novo a sua curva de confiança. O problema do recém-formado é que ele atinge a curva de confiança do começo do gráfico muito cedo. Porque na primeira intubação ele acha que ele é foda. Ele entubou ele fala assim, pode vir qualquer via aérea aqui, que eu entubo qualquer uma. Bicho, foi aquela via aérea mais fácil do mundo. Ele entubou, ele fala, eu sou brabo, pode vir qualquer intubação aqui que eu entubo qualquer uma. Meu amigo, vai ter tubo que você vai passar mal, meu amigo. E você só vai ver o tubo que você vai passar mal quando você tiver com a casuística de 100 tubos. No 99 vai ser horrível. Vai ser uma intubação impossível. A via aérea é impossível, difícil, vai tentar fazer tudo, nem anestesista entubou. E você, até você chegar nesse 100, você entubou 99 com sucesso. Sua confiança tá lá em cima. Aí quando você toma essa porrada, aí você fala, tem que estudar mais, hein? Não é aí que você toma, então cuidado com esse efeito. Depois a galera que tá vendo aí, bota aí, efeito Dunning-Kruger. É um viés cognitivo psicológico interessante, a gente tem que ficar atento a isso. É saber pouco e ter muita confiança. Aí quanto mais você vai estudando, sua confiança vai diminuindo até você atingir a excelência depois de anos. Então vem dialogando com essa questão de a excelência leva tempo, dê tempo ao tempo, não queira colocar o carro na frente dos bois. É esse o conselho que eu daria pro Vitor de 10 anos atrás. Sensacional. Olha, eu acho que o primeiro episódio foi com sucesso. Meu querido, acho que deu pra falar, né? A gente fala, né? É um bate-papo gostoso, né? Eu acho que vocês que são da área da educação, a Ju também tá lá no podcast no MDcast. Eu acho que quando a gente aprende muito ensinando. Com certeza. É a forma mais efetiva de aprendizado das formas de ativa é ensinando. Exato. E compartilhar esse conteúdo, cara, com certeza, eu acho que a gente ajudou muitos jovens médicos hoje. Se não, acredito que a gente vai estar sempre disponível para esses bate-papos. Então, dúvidas tendem a surgir, coisas que a gente não conseguiu abordar aqui, mas sem dúvida foram dicas valiosas, densas, para que essa molecada aí forme com sangue nos olhos, mas com segurança, sabendo para onde está indo, tendo paciência. Galera, agradecer a vocês, cara. É sempre um prazer estar com vocês. Lucas, Ju, Vitor, obrigado aí pelo momento e vamos para cima. Bora. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Isso, vai com medo mesmo. Isso aí, tá com medo, vai com medo mesmo. Eu sabe que eu tenho medo até hoje, quando chega uma admissão, dá aquele friozinho na barriga, você fala assim, o que vai vir? Cara. O que vai vir? Isso tem que ter, porque, cara, é uma vida ali, é um doente crítico e que tem risco de morrer. Se você começar a não se importar pelo risco de vida, o que você tá fazendo aqui na medicina, entendeu? Então, bicho, aquele cara que tá muito tranquilaço, que chega um paciente grave, tá numa situação totalmente crítica, de uma decisão crítica que ele tem que tomar, que tá dependendo da vida ou morte, se ele não tá se importando, cara, tá errado. Então você tem que ter fio na barriga, bicho. Você tem que ter, porque o procedimento pode dar muito ruim. Então você tem que ter. Se o cara fica muito isentão, muito não se confiante, fala, tem alguma coisa errada. Ou esse cara não tá, ou
Ou ele é um deus da medicina, que não Ou ele não existe tá esse cara. entendendo a dimensão daquilo, né? Ou ele não tá entendendo a dimensão e não tá entendendo a Ou ele não importância se que aquilo tá importa, acontecendo. Ou ele não se Exato, importa. pode ser isso. Então tem alguma coisa errada. Tem que se importar, velho. O cara chega lá grátis, tem que... Bicho, peraí, esse cara tem que olhar com mais calma. Calma aí, esse cara vai depender de mim. Então isso tem que acontecer. Então tenha um frio na barriga. Continuam com ele. Ele é bom. Ele te protege, inclusive, pra você não fazer besteira. Pra você se Com importar. certeza. Show de bola. Galera, obrigado. Obrigada. Até mais. Valeu. Até mais, um abraço.